Olhai, não vos assusteis, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, pois todas essas coisas são princípios de dores. Quando já os ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. As cenas que você acabou de assistir são muito comuns ao habitante do século 21. E para revê-las, basta consultar os anais da história, os compêndios dos acontecimentos dos últimos séculos, e ali você pode rever tudo o que aconteceu. Mas estas cenas se revestem de uma autoridade muito singular quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e verificamos que antes que estas coisas acontecessem, com toda certeza, já estavam escritas aqui neste livro, o que a Bíblia chama de acontecimentos proféticos. E o que nós vamos tratar daqui para frente são das coisas que em breve devem acontecer. Não nos deteremos nos anais da história, porque história você já conhece. Mas aquilo que está pela frente, que está no coração de Deus, somente Deus pode trazer até nós. E a Bíblia Sagrada declara que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos profetas. Porém, nós queremos neste momento falar sobre a questão do arrebatamento da igreja. E você sabe que com relação ao arrebatamento da igreja, existem 3 linhas de pensamentos. A linha número 1 é do pré-tribulacionismo, a número 2 do mid-tribulacionismo e número 3 do pós-tribulacionismo. O que significa pré, mid e pós-tribulacionismo? A linha do pré-tribulacionismo é a que admite que a igreja ela vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. O mid-tribulacionismo admite que a igreja ela vai passar por um período da grande tribulação. E o pós-tribulacionismo prega que a igreja vai estar aqui na terra durante o período da grande tribulação. Eu quero informar para você que o nosso estudo, ele se baseará em cima da linha do pré-tribulacionismo, que é a linha de pensamento que admite que a igreja vai ser retirada da terra antes que aconteça a grande tribulação. Porém, para que eu venha dizer para você que eu sou pré-tribulacionista, é muito fácil encontrar pelo caminho alguém que tenha um argumento do mid e do pós-tribulacionista. Então nós temos que ter alguns argumentos que comprovem a nossa postura, a nossa posição. E nós queremos mostrar para você aqui nesse momento 2 acontecimentos históricos e um é escatológico. O número 1, você sabe que este mundo já passou por 2 grandes julgamentos da história. O primeiro grande julgamento da humanidade aconteceu justamente por ocasião do dilúvio. E quando você abre a Bíblia Sagrada, no capítulo 6 do livro de Gênesis, nós encontramos aqui a Bíblia Sagrada nos declarando o seguinte, versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O versículo 7 diz ainda, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu,
porque me arrependo de os haver feito. Este aqui foi o primeiro grande julgamento da história. Quando nós observamos aqui esse trecho do capítulo 6, o versículo 7, que era mau o coração, o desígnio do homem, significava dizer que toda aquela geração havia se corrompido, tinham se atolado no lamaçal de violência, no lodo terrível de prostituição, de delinquência, de tudo aquilo que você pode imaginar de maldade que um homem possa fazer ao outro. Era esta a característica dos antediluvianos. E esta foi a razão que levou Deus a entrar em julgamento com este planeta. E toda a carne desapareceu justamente por causa da maldade. Porém, a Bíblia Sagrada nos mostra que naquele tempo existia um homem, que a Bíblia Sagrada chama de Noé, o pregoeiro da justiça. Este homem, com toda a sua família, no meio de um mundo de tanta maldade, de tanta violência, ele soube se manter numa linha de pureza diante de Deus, ao ponto de Deus o convidar para fazer parte deste julgamento. Deus manda que Noé aparelhe uma arca, e entrasse ele e toda a sua família, e os animais que foram previamente selecionados por Deus, para que escapassem daquele grande julgamento. E quando o dilúvio se abateu sobre este globo, você se lembra o que foi que aconteceu? Deus permitiu que aquele homem, Noé, entrasse na arca com toda a sua família, e somente depois que ele entrou na arca, foi que Deus entrou em julgamento com este planeta. É uma prova contundente de que Deus, ele tira os seus antes que o mal aconteça. E o segundo grande julgamento da história aconteceu por ocasião da destruição da cidade de Sodoma. E quando nós abrimos as páginas da Bíblia, no capítulo 18 do livro de Gênesis, diz aqui a Bíblia Sagrada: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Pecado multiplicado, imoralidade em todos os recantos da sociedade, violência em todos os lugares. Quando nós começamos a analisar estes habitantes de Sodoma e começamos a comparar com o habitante aqui do século 21, não havia diferença. A imoralidade, a violência tomava conta, e diz a Bíblia Sagrada que o clamor de Sodoma chegou até a presença de Deus. Você pode imaginar o que estava acontecendo com aquela geração de sodomitas, ao ponto de o seu clamor chegar na presença de Deus? E Deus veio aqui para constatar isso, e a única conclusão que ele chegou é que Sodoma teria que passar por um julgamento muito sério. Mas você se lembra que dentro de Sodoma existia um homem de Deus, que a Bíblia o chama de Ló, o justo Ló, com sua família. Este homem, no meio de uma geração corrompida, má e cruel, ele soube manter a sua postura de pureza e santidade. E quando Deus abateu o julgamento sobre Sodoma, o que foi que aconteceu? Deus permitiu que Ló saísse da cidade, ele com as suas filhas e a sua esposa, que infelizmente contaminada pelo mundo, olhou para trás e participou daquele juízo. E depois que Ló saiu com as suas filhas, foi que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. É uma prova contundente de que Deus, ele tira os seus antes que o mal aconteça. E o terceiro e grande julgamento da história é o que se avizinha. A Bíblia Sagrada fala de uma grande tribulação que vai se abater sobre o globo da terra.
sobre este mundo e sobre esta geração. E quando nós começamos a indagar de Deus, por quê que este mundo vai entrar neste julgamento? Meu filho, nós não precisamos dizer a razão. Basta você observar no seu dia a dia, através das novelas, através da televisão, através dos meios de comunicação, a violência que paira sobre o planeta Terra, a onda de imoralidade que entra na sua casa, através da televisão, através dos filmes, através das novelas, enfim. A imoralidade hoje não tem mais freio, é na internet, onde você clica em um botão e é capaz de ver as cenas mais impuras e mais imorais que podem existir na face da terra. Quando você observa o noticiário da sua cidade, que você começa a ver a onda de violência, crimes em tudo quanto é lugar, violência em todos os quadrantes, pessoas sendo sequestradas, pessoas sendo mortas, pessoas sendo dizimadas dentro da sua própria casa, não existe segurança. A onda de violência toma conta deste planeta de uma maneira assustadora, e você começa a observar a impureza, a imoralidade, a desonestidade. O mundo da política está totalmente corrompido e podre. O mundo religioso, isso nós não temos nem como falar, porque infelizmente isso tomou conta até dos próprios púlpitos de muitas denominações da face da terra. É justamente impureza em todos os lugares, desonestidade, mentira, violência. Este mundo está atraindo para si um julgamento que muito em breve vai se abater, que a Bíblia chama de grande tribulação. O que é grande tribulação? É o terceiro e último julgamento da história, o qual se abaterá sobre este mundo. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. Assim como Deus tirou Noé antes do dilúvio, assim como Ele tirou Ló antes da destruição de Sodoma, Ele também vai tirar um povo que se mantém puro e santo aqui neste mundo, vivendo na sua presença. Chama-se a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São os redimidos. São pessoas que já nasceram de novo, pessoas que vivem uma vida, mesmo no meio de um mundo de violência e de imoralidade, se mantêm puras. E estas pessoas, elas vão ser tiradas da terra justamente antes da grande tribulação que vai se abater sobre este mundo. Porém, para amplificar a nossa justificativa sobre o pré-tribulacionismo, eu quero lhe informar ainda uma coisa. Você sabe que a grande tribulação, ela vai ser inaugurada com a presença do anticristo aqui na terra. E o anticristo não pode se manifestar enquanto a igreja estiver no mundo. Isto é lógico. Por quê? O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele nos declara o seguinte na Escritura Sagrada. Preste bem atenção o que diz a palavra de Deus. Diz aqui a Bíblia que existe um que impede. O espírito do anticristo já opera, mas tem um que impede. Quem é que impede a manifestação dele? É justamente a presença do Espírito Santo na vida da igreja. O anticristo não pode se manifestar na atual conjuntura enquanto a igreja estiver aqui na terra. Por quê? Porque você sabe que a Bíblia declara que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O poder de Deus que está hoje na vida da igreja supera qualquer poder que você possa imaginar ou que você possa calcular neste mundo. E o anticristo sabe disso. Ele sabe que se ele se manifestasse agora aqui, com toda certeza, o poder que está na vida da igreja o venceria, o destruiria e mandaria de volta para as regiões infernais. E ele, sabendo disso, ele não vai se manifestar agora. Ele sabe que a igreja vai ser tirada da terra. Então, depois que a igreja for tirada da terra, aí sim ele vai poder se manifestar. Mas enquanto a igreja estiver aqui, ele não pode se manifestar de forma alguma.
Então esta é a razão porque nós somos pré-tribulacionistas, porque acreditamos que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. Uma segunda informação que eu tenho para você nesta introdução, que é justamente que para entrar no livro do Apocalipse, nós não podemos entrar de qualquer maneira. Tem muitas pessoas que se perdem no Apocalipse justamente por não saber entrar nele. E nós precisamos de uma chave de entrada no livro do Apocalipse. E esta chave de entrada, ela foi perdida justamente lá no Éden. Lá no Éden, Deus deu ao homem 3 coisas interessantes. Número 1, conforme você está vendo aqui, Deus deu para o homem a sua vida física. Deus deu ao homem a vida espiritual. E Deus deu para o homem a propriedade para que o homem pudesse governar aqui neste mundo juntamente com o Pai Celestial. A vida física, conforme você está observando, é justamente essa estrutura que nós temos aqui. Deus, com muito carinho, quando disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a primeira coisa que ele fez, naturalmente, foi o corpo físico. Aquele corpo físico feito com tanto carinho pela Trindade que ali se reunia, no plural diz aqui a Bíblia, façamos o homem nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você vê Deus ali se inclinando e fazendo esse protótipo, o corpo físico. E depois o próprio Deus se inclina e sopra na narina do homem o quê? A sua vida espiritual. O homem se levanta e se torna agora o quê? Uma alma vivente. Está ali o homem com toda a sua beleza, com a sua escultura física, com uma mente brilhante. O primeiro homem feito diretamente das mãos de Deus era um gigante em todos os aspectos. E quando este homem agora está em pé, Deus pega e coloca em suas mãos um título de propriedade. Verifique, é como se Deus estivesse colocando em suas mãos um título de propriedade deste planeta, do planeta Terra. Só que nesse título, existem algumas cláusulas que são interessantes. Cláusula número 1, Deus diz aqui para Adão, verifique, crescei e multiplicai e povoai a terra. Cláusula número 2, dominai os peixes do mar, as aves dos céus e os animais do campo. Cláusula número 3, você tem 6 dias para trabalhar e o 7º para descansar. Deus pega e coloca esse título na mão do homem. Era o corregente, era o administrador de Deus, com capacidades dadas pelo Criador, para que ele pudesse fazer tudo isto. Era realmente alguém que Deus tinha colocado aqui com plena confiança e deu-lhe este prazo para que o homem pudesse aqui viver, trabalhar e governar. Mas você se recorda que logo depois que Deus acabou de entregar todas essas bênçãos na mão do homem, o Senhor se afastou. E Satanás, de uma maneira muito sutil, se aproxima daquele casal e faz esta barganha, entrega para o homem os prazeres efêmeros do pecado e fica de posse de todas aquelas bênçãos que Deus havia dado para o homem. A partir daquele instante, este título de propriedade, ele passou para as mãos de Satanás, infelizmente. É por isso que a Bíblia chama Satanás de Deus deste século, de príncipe deste mundo. Você se recorda daquela ocasião, em Mateus capítulo 4, quando Jesus teve aquele embate com ele no deserto,
que no 40º dia, Satanás se aproxima de Jesus, mostrou para ele todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse naquele momento para Jesus: tudo isto eu te darei, porque foram dados a mim, se tu prostrado me adorares. Jesus não aceitou, Jesus não concordou com isso. Era preferível que naquele momento, quando ele ofereceu a lei do mundo, pão para Jesus, que significava o pão para a humanidade, Jesus achou preferível que a humanidade sofresse esses 2000 anos, para não sofrer a eternidade, porque se Jesus se inclinasse perante ele naquela hora, infelizmente quem estaria sentado no trono hoje era Satanás, mas Jesus não cedeu, e ele foi derrotado ali naquela hora. Diz a Bíblia que ele se afastou por algum tempo. Então nós observamos que aquele título, aquele programa, hoje encontra-se nas mãos de Satanás. E uma pergunta que eu lhe faço: por que é, por exemplo, que este mundo está no caos que está? É caos político, é caos econômico, é caos social, é caos espiritual, é caos para tudo quanto é lado. Guerra, epidemia, fome, porque infelizmente este mundo tem um péssimo administrador, tem alguém que naturalmente não sabe administrar, ou seja, está levando a obra-prima da mão de Deus para um caos, e infelizmente a humanidade tem caído nas suas artimanhas, nas suas armadilhas, e feito aquilo que ele bem entende. Mas eu tenho uma notícia agradável para você. Logo que o homem caiu, que essas coisas todas passaram para as mãos de Satanás, que se tornou-se o Deus deste século, Deus suspendeu o descanso dele, porque agora Deus está trabalhando para resgatar ou para redimir aquilo que o homem havia perdido. Tudo aquilo que o homem perdeu, Deus está trabalhando para trazer de volta. E dessas 3 coisas que o homem perdeu, você sabe qual é a primeira que ele resgatou, ou está resgatando, ou vai resgatar? A primeira delas, sabe qual é? É a vida espiritual. E a vida espiritual começou a ser resgatada há 2000 anos atrás. Muito embora o plano da redenção, ele já abranja todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é Deus trabalhando para trazer de volta aquilo que o homem havia perdido. E chegou o ponto em que Jesus Cristo veio ao mundo, e na cruz do Calvário ele pagou um alto preço para resgatar ali a nossa vida espiritual. A partir daquele momento, todas as pessoas que se aceitam Jesus como seu salvador pessoal, elas nascem de novo. Nascem de novo por quê? Porque você se lembra que lá no Éden, quando o homem pecou, o homem morreu espiritualmente, a comunhão com Deus cessou. Ele perdeu completamente a comunhão com o Pai Celestial. Aquela comunhão que Adão tinha com Deus do Éden, de caminhar com Deus, de discutir com Deus, de palmilhar o Éden passo a passo com Deus. Quando o homem pecou, ele se escondeu, porque o pecado faz separação. O homem morreu espiritualmente. As pessoas que estão hoje na terra, elas caminham com uma brilhante alma, uma mente brilhante, um bonito físico, mas espiritualmente estão mortas. O homem não tem como entrar em contato com Deus, mas há 2000 anos atrás, Jesus Cristo começou a trazer de volta a vida espiritual. Ele começou a resgatar, e todas as pessoas que têm aceitado Jesus como seu salvador pessoal, elas têm nascido de novo. Glória ao nome de Jesus para sempre. E destas coisas que o homem perdeu lá no Éden, a segunda a ser resgatada, qual é? É a vida física. Você se lembra que lá no Éden, o homem foi feito imortal, porque não tinha pecado, e se não havia pecado, não havia morte. O salário do pecado é a morte, e a partir do pecado, o homem começou a morrer fisicamente. Ele vive um determinado tempo na face da terra, mas depois ele morre, todos nós. Eu e você estamos fadados à morte, porque infelizmente o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte física.
Mas o Senhor Jesus está trabalhando para resgatar a nossa vida física. E você sabe quando é que vai acontecer o resgate da nossa vida física? Justamente no dia do arrebatamento, quando os túmulos vão se abrir e os santos ressuscitarem. Naquela hora nós iremos verificar este potentoso momento, quando os corpos de santos que dormem vão se levantar, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e estaremos num corpo glorificado, resgatado pelo poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela obra redentora do Calvário. Isto é notícia agradável. Infelizmente o homem caiu, mas nós temos um Deus que é misericordioso, um Deus que é sublime, que nos ama, que nos amou de uma tal maneira que mandou Jesus morrer em nosso lugar. Mas existe aqui a terceira coisa que o homem perdeu lá no Éden, que ela tem de ser resgatada a qualquer momento. Qual é essa terceira coisa? Você se lembra? A primeira, a vida física. A segunda, a vida espiritual. E a terceira, a propriedade. A propriedade, esta propriedade que Satanás tomou da mão do homem, este sistema que infelizmente ele está por trás de tudo isso, mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: tudo isso eu te darei, porque foram dados a mim, se tu prostrado me adorares. Infelizmente, irmão querido, está nas mãos de Satanás isso, mas isso tem que ser resgatado, e isto vai ser resgatado porque faz parte do plano da redenção. A redenção se avizinha, e envolve inclusive este planeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. E esse resgate, quando é que ele vai acontecer? Quando é que ele vai se dar? Eu quero que você entenda uma coisa. Muitas pessoas, elas dizem assim: mas pastor Jorge, Satanás é o Deus desse século, ele é o príncipe deste mundo, ele que está governando este planeta. Isso eu digo para você com toda certeza, que não é Deus que está governando, e sim Satanás é que está administrando isto aqui da maneira dele, da forma dele. Agora você me pergunta: mas pastor Jorge, por que é que Deus não intervém no curso dessa história? Por que não tira ele daqui? Por que não devolve isso para o homem? Você se lembra daquele título de propriedade? Qual foi o prazo que Deus deu para o homem trabalhar? Ele deu 6 dias para o homem trabalhar e descansar no 7º, está documentado isto. E eu quero que você entenda que 1000 anos para Deus, conforme diz a Bíblia Sagrada, é como se fosse um dia. Para nós, 1000 anos são 1000 anos, mas para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. Ou seja, Deus deu neste trato 6 dias para o homem trabalhar, ou seja, 6.000 anos. Nesse documento, 6.000 é o prazo que Deus tem dado para o homem trabalhar neste planeta, que infelizmente caiu nas mãos de Satanás. Agora, eu quero que você entenda que este prazo Deus só pode intervir quando este prazo expirar. Porque Deus é leal, Deus deu o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que nós podemos observar, que este prazo, Deus, Ele vela pela sua palavra, Ele cumpre, Ele é leal até com o seu adversário. Jamais Deus iria pisar por cima da sua palavra, mesmo que isso tenha sido causado por uma transgressão. Agora o que acontece é que muitas pessoas: mas pastor Jorge, é Satanás que domina? Que sim, só que você se lembra que esse domínio que ele tem é o domínio que Deus deu para o homem, o limite humano. A Bíblia diz que não vem tentação senão humana. Ou seja, Satanás, se ele pudesse desembuchar toda a sua fúria sobre este planeta, o homem já teria se acabado, não existiria mais absolutamente nada. Mas tudo que Satanás faz está dentro dos limites que Deus estabeleceu ao homem. Ele não pode ir além daquilo que era estabelecido por Deus para o homem. Então, este domínio dentro desse limite do homem é o que ele tem hoje. E tem também o prazo. Este prazo de 6 dias. Eu quero que você entenda nesse momento que
Você, como estudante da Escritura Sagrada, sabe que a cronologia aceita nos diz que Adão, ele foi criado mais ou menos no ano de 4004 a.C. 4004 a.C. E de Cristo para cá, nós já temos o quê? 2005 anos. E se você somar 4004 com 2005, você já vai encontrar o quê? 6009 anos. Ou seja, na nossa contagem. Mas infelizmente, esse prazo não expirou ainda. Por quê? Porque no dia que ele expirar, neste dia Deus tem autoridade para intervir. Então isso significa que este prazo não expirou ainda. Ele não caducou, não terminou, porque caso contrário, Deus já teria intervido no curso desta história. Agora, onde é que reside o problema? O problema consiste justamente no nosso sistema de contagem do tempo, dos nossos calendários. Você sabe que a humanidade já teve muitos calendários. O primeiro calendário universal foi justamente o calendário juliano, quando o imperador Júlio César, ele mandou que os seus sábios preparassem justamente esse calendário, que começou a funcionar no primeiro século antes de Cristo. Inclusive, você sabe que no calendário existe o mês de julho e existe o mês de agosto, em homenagem a Júlio César, em homenagem a Augusto César. E esse calendário, quando foi colocado em ação, os cientistas de Júlio César cometeram um erro. Qual foi o erro? A de computar o dia com 24 horas. E você sabe que o dia não tem 24 horas. Um dia tem 23 horas, 56 minutos e 43 segundos. Conclusão: no decorrer dos tempos, esses segundos que faltam, eles foram se diluindo. E o calendário foi perdendo o seu sentido, até que chegamos na Idade Média, quando o Papa Gregório mandou reformular este calendário. E o calendário que nós temos hoje é o calendário gregoriano, justamente mandado reformular pelo Papa Gregório. Só que quando o Papa Gregório, ele concluiu esse calendário, ele consertou aquele problema do calendário de Júlio César. Ou seja, ele criou o ano bissexto, que de 4 em 4 anos, o ano tem que ser acrescentado um ano, justamente para corrigir esta defasagem desses minutos que faltam durante o dia. Então você está entendendo agora por que existe o ano bissexto, justamente por essa razão. Porém, quando o Papa Gregório acabou de reformular esse calendário, que praticamente o mundo inteiro adotou o calendário gregoriano, eles observaram que o calendário gregoriano já tinha uma falha. Qual foi a falha? É que o calendário gregoriano tinha uma defasagem de 5 anos. É por isso que se diz que Jesus Cristo nasceu no 5º ano, ou seja, 5 anos antes de Cristo. Jesus nasceu no ano 5º antes de Cristo. Onde é que se pode ver um negócio desse? Jesus nascido no ano 5º antes de Cristo. Mas é por causa desta falha, deste defeito que existe no calendário gregoriano. Mas este calendário, ele entrou em ação e está em funcionamento. Em que horas nós estamos? Qual dia nós estamos no calendário de Deus? Nós não sabemos. Mas eu quero lhe informar que isto é uma provisão divina. Sabe por que uma provisão divina? Para o homem não cair na tolice de andar marcando dia e hora com respeito ao regresso de Jesus e ao arrebatamento da igreja. Existem alguns que se atrevem a querer fazer isto, mas você sabe perfeitamente que esta confusão toda, esse disparate dos calendários, é uma provisão divina para o homem não marcar dia e hora. Agora eu quero que você saiba de uma coisa, que dentro do calendário divino, quando esse 6º milênio concluir, quando terminar esse 6º dia, Deus então vai ter a liberdade de entrar em ação, justamente para fazer valer este calendário que Ele deu na mão do homem para trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Mas, eu quero dizer para você, que quando este prazo terminar,
Você pensa que Satanás vai chegar aqui e dizer para Deus: Deus, está aqui o título de propriedade do teu planeta, aqui está aquilo que o Senhor tinha dado para o homem, eu estou devolvendo para o Senhor. Você pensa que Satanás vai fazer isto? Absolutamente não. Ele é um poceiro, ele não vai querer sair daqui deste planeta, ele vai lutar até as últimas consequências. Ele vai fazer tipo o que está acontecendo hoje no Oriente Médio, quando a faixa de Gaza ela está sendo desabrigada para devolver aos palestinos. Eles estão tirando as famílias dali e estão destruindo as casas, estão causando a maior dizimação. Pois eu quero que você entenda isso, que Satanás, ele não vai sair daqui com facilidade. Ele vai causar aqui uma maior angústia das nações. É isto que a Bíblia chama aqui de grande tribulação. E o que se chama a grande tribulação? A grande tribulação, meus irmãos, é justamente a luta para tirar o poceiro aqui deste planeta. É justamente isto aqui. Então eu quero que você entenda nessas três coisas como me perdeu: a vida espiritual, a vida física e a propriedade. A vida espiritual, há 2000 anos atrás, Jesus começou a resgatá-la. A vida física vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus Cristo. E o resgate da propriedade, quando é que isto vai acontecer? Quando é que isto aqui, este sistema aqui lindo que nós habitamos, quando é que este poceiro, ele vai sair daqui desse sistema? Quando é que ele vai sair daqui? Algumas pessoas dizem que no final do milênio, outros dizem que durante o milênio, outros até declaram, enfim, tem tantas datas, tem tantas coisas que os homens cogitam, mas eu quero que você saiba, nesse momento, que a luta para tirar o poceiro daqui se chama grande tribulação. O que é a grande tribulação? É justamente esta luta dos poderes divinos com o poder das trevas para tirar o poceiro aqui deste planeta e devolver este planeta para as mãos do seu legítimo dono, para quem Deus o criou, que é o ser humano, criado com todo carinho pelo Senhor nosso Deus. Então tenha em mente isso. Tenha em mente isso, que a grande tribulação é a luta pelo resgate da propriedade. Muito bem, eu quero levar você mais avante aqui nessa nossa introdução, mostrando aqui alguns pontos que são essenciais para a nossa compreensão. Eu quero que você abra nesse instante Levíticos, no capítulo de número 23 da sua Bíblia. Acompanhe a leitura comigo. Levíticos, no capítulo de número 23, diz aqui a Bíblia Sagrada no versículo 11, acompanhe: disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Versículo 15: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Versículo de número 22, nos diz o seguinte: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis ou rabiscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Naturalmente, o que acabei de ler precisa de uma explicação. É uma lei agrária. Quando o povo de Israel ainda estava aqui do lado de cá, do Jordão, que naquele momento Deus chamou Moisés e disse: Moisés, quando você entrar na terra que eu vou dar para vocês, e quando vocês plantarem a sua semente, que a lavoura crescer, estiver bonita,
E aqueles primeiros cachos, aqueles cachos mais robustos, você vai trazer um molho desses cachos para o Senhor. É o molho das primícias. São os cachos mais vigorosos que você vai trazer como gratidão a Deus. E aí era tirado aquele molho da primícia e era feita uma festa que durava 7 dias. 7 dias de festas. E durante esses 7 dias, eles se regozijavam, glorificavam a Deus, agradecendo pela lavoura, pelo crescimento, pela colheita que teriam e pela abundância de pão que teriam naquele ano. Mas tem uma coisa, quando terminava essa festa, que durava 7 dias, ninguém tinha direito de entrar na plantação, nem o dono. Todo mundo ia para casa. E diz o versículo 15, que teriam que passar 7 semanas inteiras, até o dia imediato. Então 7 semanas, 49 dias, e o dia imediato é o dia 50. E você sabe que 50 tem como radical no hebraico como penta. É onde vem a palavra Pentecoste. O que é o Pentecostes? É justamente este dia, quando o dono da plantação, ele vinha com os trabalhadores e fazia a colheita geral. Colhiam tudo o que lhes era devido. O dono da plantação podia fazer isto. Em qual dia? No dia 50º, 7 semanas haviam que passar, desde a primícia até esta fase, 49 semanas, 49 dias, até o dia imediato, que era o dia 50º. Aí sim, era feita a colheita geral. Mas tinha uma observação interessante. Acompanhe comigo a leitura no versículo 22, que diz o seguinte, a palavra de Deus: quando cegardes a messe do vosso campo, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Você observou o cuidado que Deus tem com o pobre e com o estrangeiro? O dono da plantação, quando estava fazendo a colheita, se tinha um cacho caído ali no chão, ele não podia colher. Se tinha outro cacho, não podia colher. Ele só podia levar os cachos que estavam em pé. Aqueles que tinham caído por causa de um temporal, de um vendaval, de uma chuva forte, não era para colher. Só quem podia colher aqueles cachos caídos era o pobre e o estrangeiro, os necessitados. Então você está observando aqui que a colheita ela é feita em 3 etapas. Primeiro, primícias. Segundo, colheita geral. Terceiro, você observa aqui que são os rabiscos. Essas 3 fases aqui nos trazem um ensinamento muito profundo na Escritura Sagrada. Porque essas 3 fases da colheita, elas nos falam justamente sobre as 3 etapas que vai acontecer para que haja a ressurreição das pessoas que servem ao Senhor e que servem a Cristo. No capítulo 15, versículo 20, da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo São Paulo nos diz o seguinte, que Cristo é a primícia dos que dormem. Ora, quando nós falamos de primícia, nós falamos do primeiro, ou seja, de todos os túmulos do mundo, que estão sobrecarregados com defuntos. O primeiro cacho e o primeiro molho que foi extraído aconteceu quando? Há 2000 anos atrás. Então, quer dizer para você que a primeira ressurreição, porque Paulo declara que primeiramente Cristo e depois os que são de Cristo na sua vinda. Primeiramente Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, há 2000 anos atrás, você se lembra lá em Mateus capítulo 27, versículo 53, quando diz a Bíblia que quando Jesus expirou no Calvário, a terra tremeu, os túmulos se abriram, e corpos de santos que dormiam, eles ressuscitaram, e saíram do túmulo depois da sua ressurreição. Ou seja, Jesus não se levantou do túmulo sozinho, porque ele era um cacho, e a primícia é um molho. Então as primícias dos que dormem
levantou-se naquele dia, quando Jesus também ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora você se lembra que da primícia até a colheita geral, ou até o Pentecoste, teriam que transcorrer 7 semanas. 7 vezes 7, 49, até o dia imediato, que era o dia 50, o 50º dia, ou o dia do Pentecoste. Ou seja, da primícia até o Pentecoste, até a colheita geral, tem que transcorrer 7 semanas. E nós encontraríamos em termos bíblicos, onde essas 7 semanas? Primeira semana, Éfeso. Segundo, Esmirna. Terceiro, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui estão as 7 igrejas da Ásia, que são as 7 dispensações da igreja. Nós estamos esperando neste exato momento, sabe o quê? O dia imediato. Porque nós estamos vivendo o período de Laodiceia. O dia imediato, que é o dia 50, está se aproximando aí. Que é o dia quando o dono da plantação, ele vai voltar com os seus trabalhadores para fazer a colheita geral, que vai ser o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu creio que esta notícia alegra muito o seu coração. Saber que Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar para a sua glória. Mas você sabe, eu tenho uma notícia aqui para você que talvez não seja muito agradável. É do versículo 22. O versículo 22 diz que os cachos caídos e cachos que estão nos cantos, eles não serão colhidos. Não serão colhidos. Só quem pode colher cachos caídos e cachos dos cantos, sabe quem são? Os estrangeiros, os necessitados. Só eles é que podem fazer isso. Você se lembra por que Ruth pôde entrar na plantação de Boaz? Porque ela era estrangeira, e ela colhia entre as gavelas, entre os feixes da colheita, ela colhia os cachos caídos, porque como estrangeira, ela pôde fazer isso. É um verdadeiro sinal da própria igreja. A igreja estrangeira aqui na terra é peregrina, e estamos hoje colhendo os cachos que o nosso Boaz está deixando cair, que batimos com o Espírito Santo, a cura divina, dons espirituais, a unção de Deus, a graça celestial. Isso tudo nós estamos colhendo até o dia que a igreja pousar nos pés do nosso Boaz. E quando ele se levantava, dizia: levanta-te e casa-te comigo. E aquela pobre moça, Ruth, tornou-se herdeira de uma riqueza insondável. A igreja, quando se levantar contra Jesus Cristo, vai se tornar herdeira de Deus e co-herdeira de todas as coisas com Cristo Jesus. Isto, na realidade, são coisas magníficas que estão preparadas para todos nós. Nós que aguardamos esta hora, aguardamos esse momento, glórias ao nome de Jesus. Mas diz aqui a Bíblia que os rabiscos, esses cachos caídos, eles não vão ser colhidos no dia do arrebatamento. E você observou que a colheita é feita em 3 etapas: primícias, colheita geral e os rabiscos. Não diz que os rabiscos não serão colhidos. Serão. Mas de que maneira? Você sabe, eu não preciso explicar para você que cacho caído, que cacho nos cantos, são crentes que estão em pecado, crentes que estão vivendo uma vida dissoluta, crentes que nunca nasceram de novo, pessoas que nunca experimentaram um novo nascimento, pessoas que estão dentro da igreja, cantando, pregando, tocando seu instrumento na banda de música, na orquestra da igreja, mas nunca experimentaram o novo nascimento. São pessoas que pensam que a vida espiritual se leva de qualquer maneira, que o candidato pode sair daqui da igreja para um barzinho e ali encher a cara, que ele pode deixar a esposa dele aqui e namorar outra mulher ali adiante. Então, isso aqui são rabiscos que no dia do arrebatamento não vão subir. E eu quero lhe informar uma coisa, que o número deles são incalculáveis. Incalculáveis. Se você pudesse imaginar a quantidade de pessoas que vai ficar aqui neste planeta, você ficaria abismado. Alguns tempos atrás, eu observei quando Billy Graham declarou que 80% da igreja não vai subir no arrebatamento. 80% da igreja? Eu fiquei estarrecido com essa estatística, mas alguns tempos depois, eu observei quando Jimmy Swaggart, ele declarou que 85% da igreja não vai subir no arrebatamento.
Eu tinha um pastor amigo meu lá no norte, que ele dizia: pastor Jorge, se Jesus Cristo demorar mais um pouco, ele vai dar uma viagem perdida. E eu disse para ele: não vai dar não, porque eu ainda estou aqui na terra, e eu sou um candidato ao arrebatamento. Mas essa estatística toda, irmãos, me preocupou. Aí eu fui para a Bíblia, e pude observar lá em Mateus, no capítulo 25 de Mateus, onde nós temos ali a parábola das 10 virgens. Quantas eram? 10. Todas 10 eram virgens. Todas 10 tinham sua lâmpada. Todas 10 dormiram. Todas 10 ouviram o brado do noivo. Todas 10 se acordaram. Todas 10 se levantaram. Mas 5 delas, quando se levantou, a sua lâmpada estava chegando ao final. Estava se apagando. Pediram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. E as prudentes disseram: não, porque pode faltar para vocês e para nós também, vai comprar. E aquelas 5 virgens loucas, imprudentes, saíram para comprar azeite, e quando elas saíram, o noivo chegou, e as prudentes entraram para as bodas do cordeiro, e fechou-se a porta, e quando as nécias chegaram, a porta já estava fechada. Bateram, mas não se abria mais, a oportunidade havia passado. Irmãos queridos, você precisa entender que a vida espiritual é uma coisa séria. Tem pessoas que nesse momento estão assistindo, estão ouvindo, estão conosco neste seminário, e com toda certeza tem pessoas aqui que não deixam cair um pingo de azeite fora da botija, mas tem uns que parece que eu nem estou falando aqui, nem estão dando bola para o que eu estou dizendo, e isto vai fazer diferença naquele dia. Você que vai para uma igreja porque marcou encontro com fulano ou beltrano, e não para ouvir a mensagem da palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo e jogando azeite fora da botija. Depois não vá dizer que é ingratidão das prudentes de não querer dar azeite para você. A mesma oportunidade que elas tiveram de ter azeite na reserva, você também tem. Você também tem, e está deixando o azeite cair fora porque você quer. E aquele dia se aproxima e precisamos estar realmente preparados. Infelizmente, irmãos, milhões de pessoas vão ficar. Milhões de pessoas vão ficar. É por isso que os midi-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja, ela vai passar por um período aqui da grande tribulação. A igreja verdadeira não, mas os rabiscos, eles vão ficar, e são eles que vão enfrentar aqui na terra a fúria do anticristo. O número 66, não poder comprar e nem vender se não tiver este número, são eles que vão enfrentar este período aqui na terra da grande tribulação. São eles que vão dar de cara com o anticristo. Mas a igreja fiel, a igreja do Senhor, ela estará na glória, participando com o Senhor das delícias eternas, como nós vamos ver mais adiante, aquilo que Deus tem para todos nós. Glorificado seja o seu santo nome. Irmãos, isto aqui com toda certeza são ensinamentos para a nossa própria vida, e fazem parte dessa nossa introdução. Eu gostaria simplesmente de mostrar para você uma numerologia na Bíblia, que vai ser muito importante para o nosso trabalho. O número na Bíblia tem um valor fundamental. Por exemplo, o número 1. O número 1 é o número de Deus. Diz a Bíblia: ouve Israel, o Senhor teu Deus, Ele é o único Senhor. O número 3 é o número da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O número 4 é o número do mundo. Quando a Bíblia fala de 4 cantos da terra, 4 ventos do céu, está se referindo à humanidade aqui na terra. E existe também o número 6. O número 6 é o número imperfeito, é o número incompleto, é o número que Satanás prefere, que inclusive a sua bandeira vai tremular com o número 666. O número 7 não é número de perfeição, é número de totalidade. Quando Deus quer falar de um todo, Ele usa o número 7. As 7 igrejas da Ásia.
os 7 candeeiros de ouro, os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas que estão nas mãos do Senhor. O número 7 normalmente fala de um todo. Então, quando fala aqui de 7 igrejas, está falando da igreja do princípio até o final, é no seu todo. O número de 12 é o número dos santos. Quando Deus quer falar dos santos do Antigo Testamento, Ele usa o número 12. No Novo Testamento, o número 12. Os 12 patriarcas mostra ali o número do povo de Deus. Os 12 apóstolos do Cordeiro, justamente a igreja do Novo Testamento. Então, estes números, eles são muito importantes para a nossa compreensão daquilo que nós temos pela frente, e quero que você nos acompanhe nesse nosso trabalho. Eu quero mostrar para você aqui nesse momento, que para podermos estudar o Apocalipse, nós temos aqui uma divisão. Nós vamos fazer uma divisão para que você possa compreender. Quem está de posse da nossa apostila, na página 14, com toda certeza você está acompanhando este gráfico que está aparecendo aqui no quadro para você. Verifique, o quadro de número 1, que se encontra no capítulo 1 do livro do Apocalipse. E esse quadro número 1, ele apresenta Cristo Jesus como sacerdote, como juiz e como rei. Sacerdote, no capítulo 1, com a vestimenta atalar. Juiz é que ele tem os olhos como chama de fogo, ele vê tudo, ninguém pode esconder nada dele. E como rei, ele se apresenta com a voz de muitas águas. E para levar esse programa avante, isso aqui não pode ser feito por um ser mortal, tem que ser Deus da frente. O quadro número 2 que você tem aí, apresenta as igrejas, que ocupam o capítulo 2 e 3, agentes divinos na redenção. Ou seja, Deus tem aqui na terra os seus agentes. Ele está no trono da sua glória, mas tem os seus agentes aqui na terra. Quem são esses agentes que Deus tem aqui na terra? É a sua igreja. É a igreja com a qual Deus conta para redimir os pecadores aqui deste mundo. É a igreja que Deus usa para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Se tiver uma pessoa na sarjeta ali caída, estiver morrendo, e se não tiver um pregador para pregar para ela, ela vai morrer e vai para o inferno. Mas se um pregador chegar ali, pregar para ela, e ela se converter, ela vai para o céu. É o agente que Deus tem aqui na terra. É claro que Deus não precisa aqui da igreja da terra para fazer a chuva cair, o sol nascer, a lavoura crescer. Não. Isso aí é uma lei que Deus estabeleceu, que não precisa, ninguém está dando ordem para ela. Mas no plano da redenção, Deus conta comigo. Ele se colocou nessa dependência, não sei porquê, isso é uma questão divina. E eu me sinto muito alegre em poder fazer parte desse grupo de pessoas que Deus conta aqui na terra. Quadro número 3, verifique aqui o que nós temos no quadro número 3, está intitulado O Céu. Os santos se organizam para ministrar o juízo divino, capítulos 4 até o capítulo 11. Este quadro aqui, que os santos se organizam para ministrar o juízo divino, quem são esses santos? O quadro número 2 fala que a igreja é o agente que Deus tem aqui na terra, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, visitando os presídios, transformando a vida dos cativos. Então, hoje, Deus conta com a igreja aqui na terra. Mas, quando a igreja terminar a missão aqui na terra, ela é convidada para chegar lá em cima. Então, estes santos que estão aqui, eles sobem e se organizam lá em cima. É como se fosse um tribunal que é formado ali em cima. E a igreja sobe. Nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo. Mas a igreja que hoje está aqui trabalhando, não pense você que no dia do arrebatamento, a igreja vai ficar vagando aí pelo espaço. Vai ficar correndo por esse sem saber para onde ir. Não, nós temos um lugar. Nós temos uma plataforma de trabalho. Nós temos muitas atividades. Nós temos um trabalho intenso pela frente.
E tem muitas pessoas que dizem, pastor Jorge, eu não esperava por essa. Porque alguém diz que não, aqui não é o nosso descanso, que nós vamos descansar quando chegar lá na glória. Mas eu pergunto para você, a ideia que muitas pessoas têm é de subir daqui da terra, ir lá para o céu, para um palácio bonito, com um quarto grande, com uma cama do tamanho do quarto, que quando você entra já é caindo na cama, e vai dormir o quê? Pelo menos o primeiro milênio. No final desse milênio vem um santinho, um anjinho com sininhos, está na hora de cantar no coral. É do coral para a cama, da cama para o coral, isso é céu. Isto é céu. Isto é o céu dos ociosos, porque o céu que eu creio, o céu que eu prego, é totalmente diferente desta ociosidade que muitas pessoas desejam. Eu quero dizer para você que o que cansa-nos aqui na terra, sabe o que é? Este corpo velho, este corpo que se corrompe, que adoece, que envelhece, este corpo que nos faz cansar, mas o corpo que você vai receber é um corpo de glória, semelhante ao de Jesus Cristo, semelhante ao corpo que Deus tem. E Deus não tem um corpo que cansa, Deus não dorme, Deus não dormita, e na eternidade não vai ter nem noite para ninguém dormir. Então nós observamos que a atividade que nós vamos ter depois que sair daqui da terra vai ser muito intensa. O plano que nós vamos estar isso é uma coisa realmente extraordinária. A quarta divisão deste livro, eu quero que você observe aqui, nesta quarta divisão, a terra, a fidelidade dos santos na tribulação e a fúria do anticristo. O que quer dizer isto? Significa dizer que enquanto a igreja estiver lá em cima, na glória, aqui na terra, aquele grande número de rabiscos que ficaram, estarão enfrentando aqui a fúria do anticristo. São eles que vão ser perseguidos e mortos, decapitados. Muitos, com toda certeza, não vão suportar e vão aceitar o número da besta, mas outros, infelizmente, estarão seguros em suas mãos, sem poder sair, e vão ser mortos. Mas nós vamos ver depois qual é o fim desses rabiscos que permaneceram fiéis até a morte, o que é que vai acontecer com eles. E em quinto lugar, veja aqui o nosso quadro que trata sobre a super igreja, o reinado satânico e o caos, capítulos 17 e 18. O que significa esta super igreja? É justamente, irmão querido, esse sistema idólatra que campeia no mundo, que proíbe as pessoas de ver Deus, porque coloca sempre alguma coisa na frente. Coloca o ídolo, coloca a idolatria, e a humanidade, infelizmente cega, guiados por cegos, estão caminhando para um abismo infernal, sem ver o Criador, sem ver a Deus, porque tem alguma coisa que os homens colocam na frente. E como logo em seguida vai começar o milênio, que é o reinado de Cristo e a sua igreja aqui na terra, este sistema idólatra não pode ficar aqui. Isso tudo vai ser totalmente destruído, vai ser totalmente dizimado, não vai ficar idolatria nenhuma aqui no globo da terra. E em sexto lugar, é o sexto quadro que você tem aqui, e neste sexto quadro fala sobre o milênio, a prisão de Satanás, o reinado de Cristo e a sua igreja, capítulo 19 e 20, olha só, a prisão de Satanás, o reinado de Cristo e a sua igreja. Ou seja, depois que a igreja, ela passa 7 anos na glória, ela retorna com Cristo, e depois da batalha do Armagedon, então começa aqui na terra o milênio, que é o reinado de Cristo, que vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. O capítulo 20, versículo 6 de Apocalipse, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O milênio vai começar, e ele começa com o quê? Com a prisão de Satanás. Este atormentador da humanidade,
que hoje coloca tropeço na vida de muitas pessoas, que conduz muitos à idolatria, à feitiçaria, enfim, a se afastar da presença de Deus. 1000 anos preso. Ninguém vai poder dizer mais foi o tentador, não, porque ele vai estar preso nesta época. E o 7º e último quadro que nós temos aqui na divisão do Apocalipse, nos mostra justamente a cidade eterna, o lar dos redimidos na eternidade, que ocupa os capítulos 21 e 22. O que é que vai acontecer com este mundo? O que é que vai acontecer com o universo depois do milênio? Quando houver ali o trono branco, e depois, como é que vai ser essa eternidade? O que é que vai acontecer dali para frente? Então, este é o esboço do nosso livro do Apocalipse, que com toda certeza lhe situamos, e agora nós podemos adentrar este livro sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade. Esta introdução foi fundamental, porque ela vai te ajudar a te situar no livro do Apocalipse. Uma das coisas que eu quero que você entenda ainda, é que muitas pessoas se perdem no Apocalipse por querer pegar aí do capítulo 1 ao capítulo 22. E eu tenho que lhe informar que o livro do Apocalipse não é uma visão que João teve, ele teve várias visões. E montamos aqui este livro que se chama Apocalipse. Você vai notar isso perfeitamente quando estiver estudando, quando termina uma visão e quando começa outra. Mas na realidade, não são várias visões, é uma visão mostrada de ângulo diferente. Por exemplo, um dos grandes livros que eu já li sobre o comentador do Apocalipse, ele diz que o Apocalipse, ele vai, ou seja, a grande tribulação vai demorar 10 anos e meio. 10 anos e meio. Por quê? Porque ele conta 3 anos e meio da abertura dos 7 selos, 3 anos e meio do toque das trombetas, e 3 anos e meio do derramamento das taças. Justamente aqui que está o segredo, que eu quero que você saiba, que trombetas e taças são a mesma coisa. Trombetas e taças são a mesma coisa. Por exemplo, se você estiver aqui em cima de um mezanino e tiver alguém tocando uma trombeta aqui embaixo, você olhando de cima para baixo vai ver uma trombeta, você vai ver alguém tocando a trombeta. Mas agora, venha para baixo e deixa o trombeteiro ficar lá em cima e olhe, você só vai ver a boca da trombeta. E a boca de uma trombeta, ela parece com uma taça sendo derramada. Então, trombetas e taças é a mesma coisa, é a mesma visão vista de ângulo diferente. Você vai ver que no toque das trombetas e no derramamento das taças, acontece a mesma coisa, justamente por serem vistas de ângulos diferentes. Então, isso nos ajuda muito a compreender este livro, porque levado na forma de uma visão, você vai se perder. Então agora, nós estamos prontos para entrar no livro do Apocalipse. E eu quero começar justamente pelo capítulo 1 e o versículo 1 deste livro, que eu quero que você observe o que está escrito aqui. Diz a Bíblia Sagrada, preste bem atenção, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Neste versículo, a primeira palavra que você ouve é revelação. Você sabe perfeitamente o que significa a palavra revelação, revelar. O que é revelar? Revelar, segundo o dicionário da língua brasileira, significa trazer à tona algo que está obscuro ou escondido. Então, trazemos aquilo à tona, então se torna revelado. Essa palavra, revelar, ela é muito comum no meio das pessoas que batem fotos. Você bate uma foto, antigamente, agora as máquinas são digitais, e você pegava aquele negativo e levava até ao foto. E ali, eles iriam pegar aquele negativo, colocar no laboratório. Se abrisse aquele negativo, você não veria nada. Mas lá, ele tem um aparelho de infravermelho, que passa uma luz que se projeta naquele negativo.
E aquela luz que atravessa o negativo vai cair dentro de um recipiente com uma solução química, onde está o papel que vai ser revelado da foto. E você vai olhando aquilo, é impressionante. A imagem ela vai surgindo até tornar-se nítida. Então é isso que se chama revelar. É trazer à tona algo que está obscuro ou escondido. E quando nós tratamos aqui de revelação no campo de vista bíblico, é porque o Espírito Santo vai trazer até nós coisas que estão escondidas no coração de Deus. Algo que somente Deus sabe, que o mortal jamais teria condições de ter conhecimento dessas coisas, principalmente daquilo que está no futuro, aquilo que está pela frente. Então, como diz aqui a Bíblia, a revelação de Jesus Cristo. É uma revelação que é dada justamente a João na ilha de Patmos, que estava ali exilado por causa da palavra de Deus. E foi trazida à tona, trazida ao seu coração, justamente essas grandiosidades. Mas, quando nós falamos aqui em revelação, revelar, isso naturalmente requer um pouquinho mais de explicação. Como é que o Espírito de Deus, ele nos revela determinadas coisas? Na carta aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo São Paulo declara ali que as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, e nem subiu o desejo ao coração do homem, são essa que Deus tem para os seus, não é? Essa que ele tem para os seus filhos. Revelação é alguma coisa que você nem está esperando, e Deus, na sua soberania, ele vem e te mostra, te esclarece. Esse é o prazer dele. Uma certa ocasião, eu estava na cidade de São Bernardo do Campo, ministrando um seminário para senhoras. Era um seminário sobre família. E naquele seminário, estava lhe dando os estudos sobre criação de filhos, sobre convivência familiar, sobre economia doméstica, sobre a administração financeira. E de repente, eu ouvi o Espírito Santo me fazendo uma pergunta aqui naquele instante, dizendo o seguinte: onde estavas tu, quando as estrelas dos céus alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Olha só que pergunta: onde estavas tu, quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Eu estou ali ministrando um seminário sobre família, e o Espírito Santo nesse momento está me perguntando uma coisa totalmente diferente. Eu pude ver ali a versatilidade do Espírito de Deus, que não me deixou perder o fio da meada do que eu estava dizendo, e ao mesmo tempo estava me fazendo uma pergunta. E naquele momento, eu comecei a ouvir o Espírito Santo me fazer essa indagação, e de dado momento, ficou latejando na minha mente a expressão, cantavam, porque a pergunta foi: onde estavas tu, quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Cantavam. Esse verbo aqui está no passado, no presente ou no futuro? Claro, está no passado, cantavam. Então, se cantavam, não cantam mais. Eu fiquei tão estagnado, tão estarrecido com esta pergunta, que eu fiquei agora naquela expectativa: onde será que está escrito isso? Eu aguardava o momento de terminar aquele meu período de estudo, porque eu queria correr para o meu aposento e queria procurar essa expressão bíblica. E comecei a folhear minha Bíblia e encontrei no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 4 e versículo 7. No capítulo 38, versículo 4, tem a pergunta: onde estavas tu? Versículo 7, quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Irmãos queridos, naquele momento, eu comecei a pesquisar e queria saber agora quem eram essas estrelas da alva, que cantavam e que não cantam mais.
E o Espírito Santo me levou para o livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 12, quando dizia ali: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja só, quem eram os que cantavam, não cantam mais? Sim. E a pergunta que nós temos em Jó capítulo 38, remonta a um passado tão distante, que não existia nem o planeta Terra, porque no versículo 4, quando Deus faz a pergunta para Jó, onde tu estavas quando eu colocava as medidas da terra? Era uma pergunta que se remontava a uma eternidade, numa eternidade quando existia somente Deus e os seus anjos da glória, ele cercado de toda aquela grandeza, de um louvor sublime, e tinha alguém ali que comandava aquele louvor. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, diz que Lúcifer, ele era o querubim da guarda ungido, era ele que comandava as hostes celestiais. Mas você se lembra que ele, cercado de toda aquela grandeza, ele quis se igualar a Deus. Diz Isaías 14, que ele quis colocar o seu trono lá junto do trono de Deus, mas ele foi precipitado, ele foi lançado fora, ele perdeu aquela autoridade que possuía, ele caiu do seu posto, e ao lançar-se ele fora do céu, naquele momento ele trouxe consigo a terça parte dos seres que glorificavam a Deus, da glória. Aquele louvor parou de cantar. Por quê? O regente se desviou, e a terça parte do coral acompanhou ele, e os 2/3 que permanecem fiéis a Deus não estão cantando. Por quê? Estão trabalhando para recompor aquele grande coral que um dia vai voltar a cantar. É por isso que a Bíblia diz que existe mais alegria no céu entre os anjos quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque cada pecador que se arrepende aqui na terra é um candidato a recompor aquele grande coral que um dia vai voltar a cantar na glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Eu e você um dia vamos recompor aquele coral que vai glorificar a Deus na eternidade. Agora eu pergunto para você: como é que eu sabia disso? Só existe uma resposta: revelação. Revelação de Jesus Cristo. É Ele que traz à tona estas verdades profundas e imensuráveis da Escritura Sagrada. E é justamente isso que está aqui no livro do Apocalipse, a primeira palavra, revelação. Prosseguindo, versículo 3, ele tem uma tríplice bem-aventurança. Observe só: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado quem lê este livro, bem-aventurado quem ouve este livro, e bem-aventurado quem guarda as profecias deste livro. Glorificado seja o Senhor. Você é bem-aventurado nesse momento, porque você está ouvindo, você está lendo e você está guardando. Esta carta também, ela tem um destinatário. Observe aqui o versículo 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Ele está escrevendo aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João está bem credenciado. Glória ao nome do Senhor. Esta palavra, ela tem valor, ela tem sentido, ela tem um timbre de aprovação da Trindade
e é por isso que ela chegou aqui até nós. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Mas nós temos aqui ainda, na sequência desse estudo, porque nós não vamos aqui falar versículo por versículo, porque nós seríamos muito enfadonhos. Nós vamos falar por etapas, por acontecimentos. E eu quero que você pule agora para o versículo 10, desse capítulo 1, e verifique o que diz aqui a Escritura Sagrada. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja bem, está sendo nesse momento dito para João: achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia é este? Alguém poderia dizer que é sábado, porque sábado era o dia do Senhor no Antigo Testamento. Mas outro pode dizer: pastor Jorge, de acordo com os discípulos que se reuniam na segunda-feira, no domingo, que era o primeiro dia da semana, então o domingo tornou-se o dia do Senhor, que é o dia hoje respeitado pela igreja na face da terra. Mas eu quero dizer para você que nem era sábado e nem era domingo. Poderia ser sábado, domingo, segunda, terça, quarta, poderia ser qualquer dia da semana. O que está em voga aqui não é o dia da semana. O que está aqui em destaque é o que diz aqui: achei-me em espírito no dia do Senhor. Olhe bem, achei-me em espírito. Eu fui levado em espírito, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Isto significa dizer que Deus tem um dia aí pela frente, e João foi convidado a ir até aquele dia, e ele foi até aquele dia. Que dia é este que João esteve lá? E foi dito para João: o que tu vês, escreve no livro e manda para a igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E chegou até você hoje que está me ouvindo. Chegou até você. Que dia é este? Que grande e terrível dia é este aqui. Achei-me espírito no dia do Senhor. Eu quero que você acompanhe aqui a palavra dos profetas que foram ditos sobre este dia do Senhor, para que você possa ter uma compreensão perfeita daquilo que nós estamos dizendo. O profeta Isaías, no capítulo 13 e o versículo 6, ele diz o seguinte: clamai, pois o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso com assolação. O dia do Senhor, veja o destaque. No capítulo 13 e o versículo 9, ele diz: eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Ezequiel capítulo 30 e o versículo 3, ele diz: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios. O profeta Joel, no capítulo 1, versículo 5 do seu livro, ele diz ainda: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. No capítulo 2, o versículo 1, Joel diz ainda: tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz do meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. O profeta Joel ainda fala no capítulo 2, versículo 11: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? No capítulo 2, versículo 31,
ele ainda declara o seguinte: o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E no capítulo 3, versículo 14, Joel ainda diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Você pode observar que este dia que João esteve lá, não é um dia agradável, é um dia tenebroso. E que dia é esse que ele esteve lá? Que dia é esse que ele viu ali em cima? Sabe que dia é este? Nada mais é de que este período intitulado de grande tribulação. Este período da grande tribulação, desse terceiro e último julgamento do planeta Terra, é o que nós encontramos que João esteve lá e ele viu, e tudo o que ele viu foi dito para ele: João, o que você vê, meu filho, escreve em livro e manda para a igreja. E o que foi que João escreveu? Ele escreveu simplesmente o livro do Apocalipse. Se você quiser saber o que foi que ele escreveu, então leia o Apocalipse, ou acompanhe o nosso seminário, porque a grande tribulação, tudo que vai acontecer, é o que está descrito nesse livro que João escreveu e mandou para a igreja, e mandou para você que está me ouvindo aqui neste exato momento. Portanto, o que nós temos aqui neste livro é coisa realmente muito preciosa. Como nós falamos para vocês aqui no princípio, aqui no capítulo 1, veja o que é que João, ele declara. Diz aqui a Bíblia Sagrada, versículo 19: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. João escreveu neste livro as coisas que ele viu nos seus dias, as que estavam acontecendo e as que vão acontecer. E nós vamos nos deter nesta terceira etapa das coisas que vão acontecer. O capítulo 2, ele trata sobre as 7 igrejas da Ásia. Estas 7 igrejas da Ásia, nada mais é do que o período da igreja, desde a sua fundação lá no 1º século, até a época do arrebatamento. É a igreja em 7 fases. Eu peço licença para você, para pular por cima desse capítulo 2 e 3, porque isto se refere à história. Se você quiser conhecer a história da igreja na face da terra, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, basta você ver os livros, literatura que existe a respeito da passagem da igreja no decorrer dos séculos. O seu sofrimento, as suas lutas, as perseguições, os mártires, isto tudo encontram-se nos anais da história. E eu não queria me deter na história, porque falar de história não é difícil, estão nos livros, você confirma isso. Eu quero me deter mais da parte escatológica, aquilo que vai acontecer. E eu lhe informo ainda que enquanto a igreja estiver na terra, nós não entramos ainda no capítulo 4, porque o capítulo 4 em diante só vai ter o seu cumprimento após a retirada da igreja da face da terra, após a igreja ter terminado a sua missão aqui neste mundo. Porém, eu quero só passar aqui de vislumbre para você esses 7 períodos da igreja na face da terra. Observe aqui no nosso gráfico esse período das 7 igrejas. Nós temos aqui a igreja de Éfeso. O que é que quer dizer Éfeso? Significa desejável. Esta igreja, ela trabalhou aqui no período do 1º século, de 1 a 100. Esta igreja viveu aqui na era apostólica. Ela foi levantada aqui neste mundo com uma missão. E qual foi a missão da igreja de Éfeso? Foi a de mostrar ao mundo o grande amor de Deus. Mostrar ao mundo o amor de Deus. A segunda igreja que você tem aqui no nosso gráfico é Esmirna, que significa amargura.
Esta igreja trabalhou aqui na terra do ano 100 até o ano 300. A primeira igreja, Éfeso, ela terminou a sua missão quando ela simplesmente parou de cumprir aquilo para o qual ela foi levantada. Se ela foi levantada na terra para mostrar ao mundo o grande amor de Deus, então diz-lhe a sentença: eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Se a finalidade dela foi cumprida e terminou, esta igreja é colocada de lado. E levanta-se aqui Esmirna, que quer dizer amargura. Esta igreja, nos diz o Apocalipse, que ela teria uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias foram 10 imperadores que existiram aqui nesta época da igreja de Esmirna. E o último imperador, que no ano de 313 imperava nesta época, era o imperador Constantino. E a luta desta igreja terminou quando Constantino se converteu ao cristianismo. E ao se converter ao cristianismo, a igreja passou de sofrer aquela perseguição de 10 dias, cessou. Então esta igreja, ela termina a sua missão quando termina naturalmente aquilo que ela veio fazer. Com a ascensão do imperador Constantino, então surge agora a terceira igreja, que você pode olhar aqui no nosso gráfico, que é a igreja de Pérgamo. O que quer dizer Pérgamo? Pérgamo quer dizer casamento. Foi a época em que a igreja viveu aqui, de 313 a 600. Foi o tempo em que os imperadores é quem encabeçavam e lideravam a igreja. Foi o casamento da igreja com o Estado, era agora a igreja do Estado. Aquela igreja perseguida, ela tornou-se agora passar a ser perseguidora. Ela passou a perseguir. Dentro da sua compreensão, taxava as pessoas como herege, aqueles que não queriam obedecer ao seu comando e faziam aquilo que os imperadores mandavam naquela época. E justamente esta igreja, a época imperial vai até o ano de 600, quando vem aqui a quarta igreja, que é Tiatira, que significa sacrifício. Esta igreja viveu de 600 a 1517. Igreja de Tiatira. Por quê que essa igreja significa sacrifício? Porque foi neste tempo que surgiu a idolatria, a mariolatria, e a igreja foi sufocada debaixo do peso da idolatria. Era o culto aos homens, o culto aos anjos, a missa, a hóstia, a missa dirigida em latim, e que só quem podia interpretar a Bíblia era o Papa. Infelizmente foi uma época de sacrifício para a igreja. A igreja ficou soterrada debaixo da idolatria. Até que nós temos aqui a quinta igreja, que se chama a igreja de Sardes, que quer dizer remanescente. Igreja que viveu de 1517 a 1750. Foi justamente em 1517, quando Martinho Lutero, ele fez justamente a reforma protestante, e ali tirou a igreja do atoleiro, e aquele remanescente fiel saiu de debaixo do atoleiro para seguir o caminho da igreja. É quando vem aqui a igreja luterana, quando vem aqui o movimento protestante, que se protestava contra aquela idolatria, e que a igreja tinha que sair dali para cumprir a sua missão. Então nós observamos assim, que aquela igreja saída daquele atoleiro da idolatria, foi um remanescente. E Deus começou a trabalhar na vida desse grupo de uma maneira extraordinária, porque agora, conhecendo a Bíblia, tendo liberdade para ler a Bíblia, uma liberdade muito embora vigiada, mas mesmo assim, muitas pessoas foram se convertendo ao cristianismo, saindo do atoleiro da idolatria, da era das trevas. E neste período gigantesco é que surge a sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, que significa amor fraterno. Foi a igreja que começou em 1750. É a igreja que a Bíblia diz que tinha uma porta aberta, que ninguém podia fechar. Foram as portas das missões. Quando William Carey, aquele sapateiro, que tinha na sua frente da sua sapataria de conserto de sapatos, o mapa mundi, e orava pelas missões. E você sabe qual foi o primeiro missionário que ele mandou?
foi justamente ele mesmo que foi para a Índia. E ali começou o movimento das grandes missões, os homens que cruzam o céu de um lado para outro, levando a palavra de Deus de uma nação para outra, de um continente para outro, e esta porta continua aberta, porque é uma porta que ninguém pode fechar, é a porta das missões, e hoje mais do que nunca esta porta está escancarada. Pregadores saindo dos seus lugares, indo para a África, indo para a Amazônia, indo para os lugares mais distantes da terra para pregar o Evangelho. Mas neste período também surge a 7ª e última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que quer dizer direito dos povos, é a igreja da atualidade. Esta igreja é a igreja que todo mundo quer mandar, é a igreja que ninguém mais quer se subordinar a ela, cada qual quer fazer o que bem entende, criar um sistema doutrinário de acordo com a sua conveniência, criar um sistema de ensino de acordo com sua cabeça. Ninguém quer mais ir à Bíblia, porque cada qual quer que a Bíblia venha até ela. Ninguém quer ir até a Bíblia. As pessoas não querem, com as exceções das igrejas fiéis, remanescentes, que permanecem fiéis ao Cordeiro, que estão trabalhando diuturnamente, mas infelizmente tem um grupo na face da terra que quer fazer a coisa de acordo com a sua cabeça, criando a igreja praticamente de forma empresarial, igreja empresa, igreja lucrativa, igreja que leva as pessoas para os píncaros da glória. Infelizmente esta não é a igreja que o Senhor Jesus Cristo Ele vem buscar. Não, Ele vem buscar um povo que o está aguardando, que o está esperando, um povo que deixou de olhar para o mundo para olhar para Ele. Mas infelizmente esses pregadores estão mostrando para os homens o reino aqui na terra. Você não pode ser pobre, você tem que ser cabeça, você tem que ser aquilo, você tem que ter aquilo outro, enquanto Jesus vem, diz, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Diz Jesus ainda, o meu reino não é deste mundo, o reino que o Senhor tem não é deste mundo. Mas muitas pessoas estão plantando aqui as suas raízes e vão ficar aqui. Mas existe um grupo fiel que quer seguir a Jesus e que está fazendo a sua santa, eterna e doce vontade. Bom, nós queríamos nesse momento dar somente essa informação sobre o capítulo 2 e o capítulo 3, porque se trata do período da igreja na face da terra, essa fase que nós estamos vivendo que está quase para terminar. Por exemplo, se Jesus voltar hoje, esse período dessa igreja termina. Se Jesus voltasse agora mesmo, pronto, o capítulo 3 estaria terminado. Porque entrando no capítulo 4, já é na parte em que a igreja já não está mais aqui na terra. E eu gostaria, nesse momento, que você acompanhasse comigo o capítulo 4 e o versículo 1 e verifique o que diz aqui este capítulo. Capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Analise bem a primeira sentença que você tem aqui, neste versículo, depois destas coisas. De quais coisas? De quais coisas que a Bíblia está falando aqui para nós nesse momento? Depois dessas coisas, quais? Depois do capítulo 2 e o capítulo 3. Depois que a igreja terminar sua missão aqui na face da terra, o que é que vai acontecer? Depois que o último pregador pregar o último sermão, depois que o porteiro fechar a porta da igreja pela última vez, o que é que vai acontecer? Quando o trabalhador terminar sua obra, e diz aqui a Bíblia Sagrada, depois destas coisas, olhei, e eis não apenas uma porta aberta no céu, mas uma voz que falava comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que vai acontecer depois destas coisas. Este aqui, irmãos, é um magnífico convite que é feito para a igreja, sobe para aqui.
E a igreja, na figura de João, é que sobe e vai para a glória. Eu te mostrarei aqui de cima, João, as coisas que vão acontecer depois destas coisas. Depois que a igreja terminar a sua tarefa, terminar a sua obra, terminar a sua missão, a igreja tem que ser tirada da terra. Então a igreja ouve esta voz, sobe para aqui e te mostrarei aqui de cima o que vai acontecer depois destas coisas. E o versículo 2 começa com uma palavra que na Bíblia, de versão atualizada, diz o seguinte: imediatamente. Imediatamente. Esta palavra, imediatamente, é aquela mesma palavra que o apóstolo São Paulo escreveu no capítulo 15, 58 de 1 Coríntios, num abrir e fechar de olhos. E diz aqui, o capítulo 4, versículo 2, imediatamente, ou seja, num abrir e fechar de olhos. Você que está olhando para mim nesse momento, você que está me vendo aqui nesta hora, você sabe o que aconteceria se Jesus Cristo voltasse agora mesmo? Do jeito que você se encontra olhando para mim, você notaria simplesmente que a cena mudou, porque você já não estaria mais aqui, você não estaria mais aqui nesse momento, você não estaria mais aqui nesse instante, porque diz aqui, continue a leitura do versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Que coisa magnífica! A igreja não vai ficar vagando aí pelo céu, ela não vai ficar vagando aí por cima, não. Imediatamente, diz aqui a Bíblia, eu me achei no céu, e eis ali armado um trono, e alguém sentado neste trono. Irmão querido, quem é que está sentado neste trono? É o próprio Deus. E onde é que a igreja vai comparecer? Justamente lá onde Deus está, ali no seu trono, em volta do trono. Glórias ao nome de Jesus. Esta é a promessa magnífica que eu tenho, que você tem, que todos nós temos aqui nesta hora. Glorificado seja Deus. Diz aqui, repetindo o versículo 2, imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Versículo 3, e esse que se acha sentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Que cena magnífica! Que cena magnífica esta que João está vendo. Irmão, ele vê um trono e alguém sentado nele. Ele vê alguém sentado neste trono. Agora João tenta descrever, mas não tem como descrever a beleza, não tem como descrever a grandeza, não tem como descrever a sublimidade de Deus. A única coisa que João pôde comparar a Deus foi com pedras fulgurantes, pedras que soltam seus raios brilhantes, ofuscante para todos os lados, não dá nem para olhar, porque o seu fulgor, o seu brilho é grandioso, é sublime, é espetacular. E é justamente ali que a igreja, ela vai comparecer, no trono onde Deus está. E diz aqui a Bíblia Sagrada, que ele viu em volta desse trono, 24 tronos, e nele estavam sentados anciãos, com coroas de ouro na cabeça. Quem são esses 24 tronos que estão em volta do trono de Deus? Quem simboliza isto? Quem simboliza este episódio gigantesco que nós teremos na glória, ali no céu? Irmãos queridos, vocês estão lembrados da nossa numerologia? Você se lembra o que significa o número 12, que significa o número dos santos? Os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos cordeiros, representando a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Então João aqui vê 24 tronos, simbolizando que a igreja na glória, em volta deste trono magnífico, e todos com coroa na cabeça, galardões da obra que se fez aqui na terra. Isto na realidade é um episódio simplesmente singular e magnífico, que eu não quero perder isso de forma alguma, e creio que você também não vai querer perder. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus para sempre.
Mas, continuando aqui a leitura, verifique o que diz aqui a palavra de Deus. Versículo 5, que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro como rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia e nem de noite, e estão aqui proclamando. Quem são estes 4 seres viventes? Aqui nós temos, por exemplo, o trono onde Deus está. Você vê aqui representado por essas estrelas, a igreja que subiu e está na glória. Mas entre Deus e a igreja, você encontra aqui esses 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes têm muitas conjecturas sobre ele. Alguns comentadores falam dos 4 elementos da natureza, outros dos 4 evangelhos, outros dos 4 tipos de serafins, enfim, cada um tem a sua teoria com respeito a esses 4 seres viventes. Porém, para você entender quem são esses 4 seres viventes, você precisa compreender o que é que Deus tem com a sua igreja, qual é o plano que Deus tem com a igreja, o que significa a igreja no plano da redenção. Deus conta com a igreja em toda e qualquer circunstância dentro do plano da redenção. E para você entender quem são esses 4 seres viventes, eu quero que você abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 11, e verifique aqui o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11, que nos diz o seguinte, a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Veja só, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não diz aqui, e outros para pastores e outros para mestres, não. Aqui são 4 títulos. Só que todo pastor, ele tem que ser um ensinador. E o que é impressionante aqui, nesse trecho bíblico, esse cântico magnífico e maravilhoso que nós temos aqui, que os 4 seres viventes cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esta liderança composta do grande número de apóstolos, de profetas, de evangelistas, pastores e mestres que já estiveram aqui neste mundo, estão nesse momento ali neste louvor que estronda a glória, que estronda o céu. E diz aqui ainda o versículo seguinte, o versículo 9: quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos, que você sabe que significa a igreja, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depois terão suas coroas diante do seu trono, proclamando. E aqui tem um louvor agora da igreja. Eu, você, chegamos da glória com coroas na cabeça, todo pompudo, todo garboso, chegamos ali no trono, vemos aquela grandeza, aquela sublimidade do lugar onde nós estamos, cercado de tanto esplendor e de tanta glória, e de repente você olha para um outro e diz assim: o que é que eu estou fazendo aqui com esta coroa? Eu não mereço esta coroa. Quem merece toda honra, toda glória e todo louvor é aquele que está sentado no trono. Então a igreja, ela tira a coroa da cabeça,
e deposita aos pés daquele que está sentado no trono. Nós chegamos ali porque Ele nos ajudou. Nós chegamos ali por sua pura e infinita graça. Foi por sua grande misericórdia que nós chegamos vitoriosos lá em cima. Então nós não merecemos coroa nenhuma. Então a igreja tira a coroa da cabeça e deposita aos pés daquele que está sentado no trono. E nesse momento, a explosão deste louvor que nós temos aqui: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Isto aqui, irmãos, praticamente encerra aqui este louvor da liderança, os 4 seres viventes e os 24 anciãos que é a igreja, porque agora mudamos de repente a cena. A cena se muda quando nós adentramos o capítulo 5. E neste capítulo 5 você vai ver a cena que se desenrola agora ali na glória, ali em cima. O versículo 1 do capítulo 5 diz o seguinte: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro, de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E eu chorava muito de João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Que livro misterioso é este? Que livro misterioso é este que está na mão de Deus, que ninguém podia nem olhar para ele? E diz aqui João que chorava muito. Isto é uma cena realmente estarrecedora, essa que nós temos aqui. Ninguém podia olhar para ele. Que livro misterioso é este? O que é que retém este livro? Ele está selado com 7 selos. Mas nesse momento, irmãos queridos, nós podemos aqui simplesmente deduzir. Você se lembra quando Deus criou o homem, que colocou no Éden e deu a ele a propriedade, e deu para o homem o título de propriedade do planeta Terra, e que este título hoje encontra-se na mão de Satanás, que é o Deus deste século? Eu quero lhe informar que Satanás está de posse de uma cópia, mas o nosso Deus, Ele tem na sua mão o original, selado com 7 selos, como manda todo documento, que sempre tem uma cópia e tem um original. A cópia está na mão de Satanás, mas o original está na mão daquele que fez os céus e a terra, daquele que criou toda a grandeza, daquele que criou todas as coisas. É na mão dele que está este título de propriedade, mas ele tem que ser aberto, e ninguém podia olhar para ele. E João chorava muito, mas de repente alguém veio e tocou nele. João, não chores, meu filho. Diz aqui: todavia, um dos anciãos, versículo 5, me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E quem é este? Nada mais é do que a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele foi o vencedor ali no Calvário. Ele tem autoridade para pegar este livro e abrir os seus selos. E diz aqui a Bíblia, versículo 6: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que é a liderança, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos,
porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Nós temos aqui a igreja e a liderança cantando este cântico magnífico. Mas, irmãos queridos, olhe de repente quem se agrega à igreja, quem vem fazer parte desse coro. O versículo 11 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Olha os anjos aqui, ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Os anjos se agregam à igreja, e desse cântico e proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Que coro magnífico! Entre os homens e os anjos, a liderança e a igreja, e esses seres celestiais, que estão nesse momento entoando na glória, esse cântico magnífico, este cântico sublime. Mas, antes de concluir esta parte, eu quero que você observe quem é que mais entra aqui neste louvor. Continue a leitura que você vai ver. Diz aqui o versículo: então ouvi que toda criatura que há no céu, quem é que está no céu? Aves, os pássaros, revoadas, os grandes números de pássaros, nesse momento, entram no louvor. Mas continue a leitura, veja quem entra mais no louvor. Diz aqui a Bíblia: e criatura que há no céu e sobre a terra. Quem que está sobre a terra? Os animais, quadrúpedes, o elefante, a girafa, a zebra, enfim, todos os animais, a onça, o leão, o leopardo, tudo, nesse momento entram nesse louvor, fazem parte desse louvor a Deus. Mas não são apenas os animais que estão aí na terra. Olhe quem mais entra nesse corinho, nesse coro, nesse louvor. Continue a leitura. Diz aqui: debaixo da terra. Debaixo da terra. Quem que está debaixo da terra? A formiga, a minhoca, a topeira. Nesse momento todos eles também se agregam a este louvor. E sobre o mar, quem que está no mar? Os peixes, os cardumes, as baleias, as piabas, enfim, todo aquele animal, inseto que está dentro do mar, nesse momento se agrega a este louvor. A Bíblia Sagrada diz que tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. É homens e anjos e toda a criação neste momento. Você vai se debater em notas musicais, irmãos amados, e o louvor é grandioso. Olha o que diz aqui a letra: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, que a liderança respondiu amém, também os anciãos, que a igreja, prostraram-se e adoraram. Neste momento termina esse prelúdio, termina esta fase de louvor, porque o trabalho vai começar. A atividade da redenção vai ter prosseguimento. Então continue conosco, porque com toda certeza Deus tem grandes coisas para você. Amém.